Hoje eu quero compartilhar com vocês como que os investimentos mudaram a minha vida financeira. Sim, pessoal, depois que eu comecei no mundo dos investimentos, a minha vida financeira mudou completamente. E não, eu não estou rico, eu não fiquei rico com os investimentos. Pelo menos não ainda. Mas antes dos investimentos, a minha vida financeira já foi muito bagunçada, sem metas, sem objetivos. Eu acredito que seja assim com muitas outras pessoas aí fora. E eu espero que sim, que com a ajuda dos investimentos, um dia eu possa realizar todos os meus sonhos, os sonhos da minha família e ter uma vida muito mais tranquila e segura lá na frente. Isso tudo, é claro, sem abrir mão do presente. Afinal, investir não é somente sobre números, é sobre construir aquele futuro que você sempre sonhou. Mas entenda que o que te deixa rico não é os investimentos. O que vai te deixar rico realmente é o seu trabalho. Mas, com a ajuda dos investimentos, você ajuda a proteger o potencial de compra e potencializar todo o dinheiro que você foi investindo ao longo do tempo. Capital esse que você conquistou com muito suor do seu trabalho. Antes eu também queria ter carrão, sabe? Ser notado pelas coisas que eu tinha e não realmente pelo que eu era. Mas isso normalmente só faz com que a gente viva naquele mundo de ilusão. Antes eu até já tinha ouvido falar sobre investimentos. Mas o que a gente ouvia também era aquela coisa que se dizia antigamente e diz até hoje, que é aquela falsa verdade que investir é só para os ricos, a bolsa de valores é cassino, você vai colocar o seu dinheiro lá e com certeza você vai perder tudo, isso é praticamente umas apostas. Então eu ouvia todo esse tipo de coisa e ficava realmente com aquele pé atrás sobre como funcionavam os investimentos, se realmente era algo que funcionava e queria poder me proporcionar alguma coisa boa vindo dos investimentos. Mas, como tudo na vida, é normal a gente ter medo daquilo que a gente não conhece. O que é desconhecido sempre traz aquele medo pra gente, ainda mais uma coisa totalmente diferente. Então, para você começar, ainda mais achando que é algo super arriscado, como se falam por aí. E ainda quando eu morava no Brasil, um tipo de investimento que eu ouvia bastante, que me interessava, era os fundos imobiliários. Porque eu não sei vocês, mas normalmente a gente sempre tem aquele sonho de ter a casa própria, claramente, e também falava-se muito de investir em casas, em terrenos. Então você comprar mais casas para você colocar para alugar. Então você viver daqueles aluguéis. Só que para você comprar casa hoje em dia é muito difícil, principalmente falando da sua casa. Agora você comprar a sua e mais outras casas para você colocar para alugar e viver de rendimentos dos aluguéis, ficava algo muito surreal, muito fora daquilo que eu imaginava. Mas sabendo que os fundos imobiliários, por exemplo, você poderia com um pequeno capital, você já conseguir comprar uma cota e já passar a receber aluguel no próximo mês, mesmo tendo investido, comprado uma cota com um valor muito simbólico. Vamos se dizer que hoje você consegue comprar uma cota de fundo imobiliário com R$10 e você já consegue receber um dividendo, um rendimento no mês seguinte sobre esse investimento. Mas naquela época, que eu ainda estava no Brasil, como eu falei, ainda não era tão acessível, não tinha muita informação, então era muito mais complicado, difícil de você buscar informação, saber e entender como é que funcionava esse tipo de investimento. Então, eu sabia que eles existiam, mas acabava não indo atrás para ver como é que eles realmente funcionavam. E aí a gente mudou para a Inglaterra, já faz 10 anos, e como todas as outras pessoas que saem do Brasil, viemos para cá em busca de uma vida melhor, um pouco mais de qualidade de vida, estabilidade, segurança, mas também com tudo isso veio aquele deslumbre, né? Aquela coisa de que quando você chega aqui, como eu disse, as coisas são mais acessíveis, então você fica encantado, você vê como as coisas são mais baratas, acessíveis e você acaba querendo de tudo. Você quer ter aquelas coisas que você via no Brasil e não podia ter, e aqui você percebe que você pode. Então você pode, você quer, fala, meu, eu não vou me segurar, me conter, fala, não, eu vou comprar determinadas coisas que jamais no Brasil eu ia poder ter. E aqui você vê que você tem a condição, você tem poder de compra. Então você consegue, fica tudo muito mais fácil, mais acessível para você aqui. Então assim, no começo a gente gastava, a gente comprava tudo o que queria praticamente, a gente gastava todo o salário, não sobrava, a gente financiou o carro em momentos que nem podia se financiar um carro na questão
de que a minha esposa nem estava trabalhando, ela praticamente tinha conseguido um emprego, a gente estava financiando um carro já contando com o salário que ela ia receber. Tipo assim, hoje que eu paro e penso, eu vejo assim, que doideira isso, sabe? Mas como eu falei, você acaba fazendo pelo deslumbre de chegar num país que tem essa acessibilidade, que fica tudo acessível para você. Mas conforme você vai fazendo essas coisas, uma hora a conta chega, né? Então a gente financiou esse carro quando chegou mais ou menos com 2 anos e meio, e a gente financiou para 5 anos. Depois de 2 anos e meio pagando o carro, a gente decidiu que era melhor devolver o carro e se livrar daquela parcela, porque tinha ficado uma parcela muito alta e a gente não estava a gente conseguia pagar, mas meio que não sobrava para outras coisas que a gente também queria poder fazer. Acabamos decidindo devolver o carro. Então chega, uma hora a conta vai chegando, você vai fazendo as coisas até que chega um certo ponto que você não aguenta e você acaba vindo para um país como a Inglaterra, no caso, e acaba sobrevivendo como se estava sobrevivendo no Brasil, simplesmente vivendo para pagar a conta, sabe? Aí foi onde eu comecei a perceber que isso não era para mim, eu não queria mais desse jeito. E foi mais ou menos nesse período em que a gente ainda estava com o carro, no processo de querer devolver ou não o carro, que veio um amigo meu aí do Brasil, ele veio aqui para Inglaterra, veio visitar a gente aqui, o Guto. E quando o Guto chegou aqui, a gente conversando, ele me falou que ele estava investindo no Brasil, que ele tinha começado a investir. Aí a gente começou a conversar um pouco sobre investimentos. Ele não entrou muito em detalhes, né? Mas só dele ter falado que estava investindo já meio que me ligou aquela luz, né? Aí eu comecei a pensar, poxa, vou começar a ver isso aí de novo então. Eu já tinha interesse, eu já sabia um pouco sobre, né, que existia isso, nunca tinha ido atrás. Agora, quando ele falou que ele estava fazendo, que ele estava investindo no Brasil, apareceu uma oportunidade para eu começar a pesquisar de novo, que agora que já tinha passado um tempo, já conseguia ter mais acesso à informação muito mais rápido, né? Então eu conseguia entender melhor como é que funcionava. Então, depois que ele me falou que estava investindo, eu fui atrás de ver isso aí também. E foi aí que eu tive meu primeiro contato com os investimentos. Então eu comecei a pesquisar, estudar, fui fazer curso, tudo que tinha para se fazer para adquirir um conhecimento sobre esse assunto antes até de eu começar, de colocar o primeiro pé no mundo dos investimentos, eu estava fazendo tudo isso daí, em busca de estudar, conhecer, e qualquer curso que tinha para fazer, eu estava fazendo. E normal, no começo é complicado mesmo, é muita informação, é renda fixa, renda variável, é muitas letrinhas, letras aqui, letras ali, o que elas significam, para que servem. É normal, é complicado, mas conforme o tempo você vai entendendo e vendo que não é tão complicado assim. E foi então que eu mandei um pouco de dinheiro para o Brasil para começar a investir, porque era um valor que eu sabia que não faria diferença para mim, não teria problema se eu perder, porque eu estava começando. Então com isso eu ia sentindo como é que funcionava, colocava aquele pezinho no mundo dos investimentos e continuava estudando, adquirindo mais conhecimento, para sempre procurar saber mais sobre o assunto. Por isso que eu falo sempre, começa o quanto antes possível, tá? Começa com pouco, que assim você vai adquirindo conhecimento. Se você errar, você errou com pouco, assim como todo mundo erra, mas pelo menos assim você vai aprendendo, adquirindo conhecimento sobre o assunto. E quando você começa a aprender sobre investimento, você começa a aprender também sobre educação financeira, o que seria basicamente aprender como lidar com o seu dinheiro. E foi a partir daí que eu comecei a enxergar o meu dinheiro, a minha vida financeira de uma forma muito, muito mais ampla. E por isso que aprender sobre investimentos me fez querer aprender ainda mais sobre o assunto e como fazer para potencializar cada vez mais os meus investimentos. Mas primeiro eu precisava definir e entender qual que era o meu objetivo com esses investimentos. E para isso eu utilizei o método SMART, ou seja, meu objetivo tinha que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Porque sem isso seria a mesma coisa que sair correndo sem saber para onde ir, sem saber a que velocidade eu deveria correr, a que distância eu estava correndo, totalmente perdido. E com isso eu defini então que os meus investimentos, o meu objetivo com eles seria a minha independência financeira. Então eu já tenho um objetivo, eu tenho que ele é específico. Tá? Eu tenho um tempo que eu quero me aposentar, o tempo que eu quero atingir essa liberdade financeira. Eu tenho o caminho a seguir. Com isso eu sei
quanto eu preciso ter lá na frente, eu descubro isso, né, utilizando o método SMART, eu descubro quanto eu preciso ter lá na frente, o tempo a ser percorrido e quanto eu preciso ir colocando todos os meses para que então eu consiga atingir esse objetivo. Você entende que com isso eu defini exatamente tudo o que eu preciso fazer para então alcançar esse objetivo? Então, se você sai, como eu disse, você sai correndo, mas você não sabe onde você está indo, você não sabe o que você precisa fazer, a que velocidade você precisa correr para chegar até lá. Você simplesmente está indo. Às vezes você vai chegar em determinado ponto, você não sabe em que ponto é esse que você chegou, mas quando você chegar, você não vai saber se é o suficiente, se é aonde você precisava ter chego. Então você precisa analisar isso antes de começar a fazer. Estipular exatamente o seu objetivo, o que você precisa fazer, aonde você quer chegar e como chegar. E como agora eu já sabia o quanto eu precisava e como que eu ia fazer para chegar até lá, eu precisei então pensar como que eu faço para chegar lá mais rápido. Porque se eu definir, por exemplo, que eu queria chegar na minha independência financeira em 20 anos com o que eu posso fazer hoje, o que eu preciso fazer para reduzir esses 20 anos para 15, 14, 10 anos? Foi aí que eu comecei a me aprofundar ainda mais nas minhas finanças pessoais. Eu comecei a anotar todos os meus gastos. Eu precisava saber exatamente onde estava indo todo o meu dinheiro, para eu saber onde eu estava gastando, para saber o que eu poderia cortar, aonde eu poderia renegociar, para eu poder gastar menos e conseguir fazer sobrar mais. Fazendo sobrar mais, eu poderia direcionar mais dinheiro para minha independência financeira. Então, com isso, eu conseguiria diminuir o tempo que eu precisaria esperar. Consegue ver a diferença quando você começa a analisar? Você tem aquele seu objetivo, você sabe o que precisa fazer. Agora você começa a analisar o que precisa fazer de mais e melhor para conseguir diminuir o tempo de chegada. Após anotar todos esses gastos, eu consegui identificar exatamente quais eram os meus gastos essenciais e quais eram os meus gastos não essenciais. Com isso, eu consegui montar o meu orçamento financeiro. E com isso, você consegue colocar limites nos seus gastos não essenciais. Como, por exemplo, o gasto que você tem para jantar fora, por exemplo. Tá? Então você coloca um limite de 100, 200, 300, 400 reais, depende disso de família para família. Mas você consegue limitar, então você estipulou esse gasto, então você não pode gastar mais do que isso. Afinal, esse é o principal erro das pessoas hoje em dia. Elas sempre gastam mais do que ganham. E assim, nos primeiros meses não são fáceis, tá? É muito difícil. Isso é tudo uma questão de mudança de hábito. Tá? Mas conforme você vai tendo essas mudanças de hábitos, você vai enxergando também a realização do seu objetivo chegando cada vez mais perto. Então isso vai gerando uma recompensa, o que faz com que mês a mês vai ficando mais fácil você seguir esse orçamento. E caso você tenha dívida de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, quando você está fazendo essas anotações de gastos, você vai conseguir visualizar muito melhor o quão isso é prejudicial para a sua vida financeira. Não que você já não saiba disso, mas é que quando você faz essas anotações, fica tudo muito mais claro. E agora que você está decidido a mudar, mesmo com essas dívidas, você vai então criar um outro objetivo para então quitar essas dívidas o quanto antes. Porque agora você percebeu também que o quanto essa dívida está segurando você a alcançar o seu objetivo principal, que nem no caso, vamos dizer, que seja a independência financeira. Então aquilo que você está gastando hoje para pagar a dívida, você poderia estar direcionando esse valor para antecipar ainda mais a sua independência financeira. Então você vendo isso, você vai atacar com todas as suas forças essas dívidas e fazer com que você quite elas o mais rápido possível. Eu não tinha dívidas altas, como eu falei, a maior dívida que eu tinha era o carro, e eu acabei me desfazendo do carro, como eu já falei. Mas eu sabia que alguma coisa poderia acontecer que eu pudesse então precisar fazer uma dívida. Então eu precisava me antecipar a isso. E com isso eu comecei a guardar um dinheiro também para montar a minha reserva de emergência. Pois tendo uma reserva de emergência, eu sabia que eu estava seguro caso alguma coisa acontecesse e eu precisasse de um dinheiro rápido. Então a minha reserva estaria ali para isso. Para caso eu precisasse de um dinheiro rápido, eu saberia onde recorrer
sem precisar utilizar um cartão de crédito ou fazer algum empréstimo adquirindo uma nova dívida. Caso você não tenha uma reserva de emergência ainda, eu aconselho muito que você comece a fazer uma. Não precisa se desesperar caso você ainda não tenha, mas comece mesmo que com pouco. Tenha o objetivo de ter pelo menos ali uns 500 para começar. Depois vai para 1.000, 2.000, não tem problema. O importante é começar, tá? Depois, o interessante é que você tenha como objetivo ter pelo menos entre 3 a 6 meses referente às suas despesas essenciais. Vocês perceberam esses detalhes, todas essas mudanças de comportamento que eu tive, somente pelo fato de ter começado a investir? E tudo isso fez e ainda faz um grande impacto na minha vida financeira. E tudo isso porque hoje eu tenho um objetivo, eu tenho um norte, eu tenho um caminho a seguir. Eu quero chegar na minha independência financeira um dia, eu quero ser livre financeiramente. E eu acredito que hoje eu tenha me tornado uma pessoa até mais chata, vamos assim dizer, para as outras pessoas ao meu redor, pois hoje eu consigo dizer não com muito mais facilidade para as outras coisas. E isso para mim de verdade não importa, porque eu estou fazendo isso em busca do meu objetivo. E se você tiver esse ou outros objetivos, você deixa de fazer coisas, você deixa de gastar para agradar, para impressionar pessoas que provavelmente não estão nem aí para você. Então, esses são os grandes pontos principais que mudou na minha vida financeira depois que eu aprendi e comecei a me interessar mais sobre os investimentos. Tenha um objetivo, mude seus hábitos financeiros, gaste menos do que você ganha, poupe e invista o restante. E te garanto que você fazendo isso, você estará numa situação muito melhor que muitas pessoas. E isso tudo está funcionando muito bem para mim e eu tenho certeza que vai funcionar muito bem para você também. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!